O irmão Jonir, ali de Monte Negro, no Rio Grande do Sul, está acompanhando a nossa programação. E a pergunta dele é um pouco extensa, mas nós vamos transmiti-la aqui aos irmãos. Ele pergunta assim: para esses últimos dias, trazendo de volta a igreja original, de acordo com Malaquias, na promessa Elias, um profeta no espírito era virtude de Elias. Um para a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Dos filhos dos pais, teria nesse sentido um duplo ministério, como alegam os seguidores de William Moore Branham, um profeta na mesma virtude e no mesmo espírito? Para esses últimos dias, trazendo de volta a igreja ao original da igreja primitiva? Vamos primeiro saber quem foi esse William Marion Branham. Ele foi um americano. Ele nasceu no ano de 6 de abril de 1909 e ele faleceu em 24 de dezembro de 1965. Ministro e profeta cristão americano. É interessante que grande maioria das seitas, como já dizia o saudoso pastor Natanael Rinaldi, vem dos americanos. Os outros povos gostam de copiar tudo que vem do americano. Haja visto, podemos citar Adventismo do Sétimo Dia, que vem de L. Good White, Testemunha de Jeová, que vem com Charles Russell, Mormonismo, que vem com Joseph Smith. Então são práticas, infelizmente, que vem tudo lá dos americanos e tem grande influência no restante do mundo. Então esse Branham, ou Marion, William Marion, é mais conhecido como esse sobrenome Marion, tem muitos adeptos também aqui no Brasil. Ele nasceu numa cabana nas montanhas de Kentucky, sendo o primeiro dos 9 filhos de Charles e Ella Branham. Então ele teve uma experiência que descreve, já numa tenra infância, ter passado por experiências sobrenaturais, inclusive muitas visões. Ele conta que em uma ocasião, durante sua adolescência, foi chamado por uma astróloga que lhe contou que ele havia nascido sob um sinal especial. A sua família não era muito religiosa. Todavia, ele conta ter tido um contato mínimo com o cristianismo durante sua infância. E ele narra uma experiência de conversão no final da década de 1920, quando ele foi posteriormente ordenado pastor batista. Em 1936, Marion ele foi convidado a pregar em uma convenção de igreja da Unicidade Pentecostal e recebeu convite para nela se integrar. Então, aqui nós vemos a sua trajetória, o seu ministério. Em 1940, ele conduzia campanhas de cura quase que exclusivamente com essas igrejas da Unicidade Pentecostal e, dessa maneira, logo ele se tornou administrador e promotor. E aí ele foi fundador da revista A Voz da Cura em 1948
falava muito sobre cura, e a partir da metade da década de 1940, Marião sempre tratava abertamente da doutrina bíblica, indicando uma posição na linha da unicidade, posição referente à divindade. E pelo final dos anos 50, ele declarava expressamente que a Trindade, como apresentada pela maioria das igrejas, não tinha base escritural e havia se iniciado no Concílio de Nicéia, com crenças pagãs de Roma. Ele teve, conta a sua biografia, que ele teve então visitações de anjos e sinais sobrenaturais. Esses sinais foram dados a fim de convencer as pessoas que ele era um servo de Deus. Um sinal físico, por exemplo, aparecia em suas mãos a fim de indicar a doença antes mesmo dela ser notada por médicos. Posteriormente, ele afirmou que, revelado por Deus, conhecia os segredos e necessidades individuais das pessoas que procuravam por seus serviços através do Espírito Santo, com o objetivo de curá-las de suas doenças. Para alguns, esses sinais, além de outras afirmações feitas pelo líder religioso, atestavam que Mariam foi um profeta em cumprimento às profecias escriturísticas sobre os últimos tempos. E daí entra a pergunta do nosso irmão Jonir, lá do Rio Grande do Sul. Esse texto que está em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Lembre-se da lei do meu servo Moisés. Não vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, esse versículo era frequentemente utilizado nas palestras de William Marion, como meio de comunicação de sua identificação bíblica. As descrições de Mariam acerca de suas experiências sobrenaturais remontam à sua infância. Como jovem, ele foi considerado nervoso, porque falava de suas visões e da voz que lhe falava como um vento, que lhe dizia: nunca beba, ou fume, ou polua o seu corpo. Haverá um trabalho para você fazer quando tornar-se mais velho. Esta visão, assim como outras informações que podem ser colhidas nos registros de suas palestras, poderiam, caso tivessem sido melhor estudadas, levar a um diagnóstico do perfil psicológico de William Mariam, assim como defende estudiosos da psiquiatria, historiadores da religião moderna. Então, agora, com relação a essa questão de Elias, de João Batista, ele foi o precursor da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele diz nessa experiência que ele estava orando sozinho
tarde da noite, durante sua busca por um sentido na sua vida, em que havia muitas coisas estranhas, em 1946 ou 1947, quando um anjo de luz lhe apareceu dizendo: "Não temas, eu sou um enviado da presença do Deus Altíssimo para lhe dizer que seu peculiar nascimento e sua vida estranha serviu para indicar que você tem uma mensagem a ser pregada às pessoas do mundo. Se você for sincero na sua oração e fizer com que as pessoas creiam em ti, nada subsistirá diante da sua oração, nem mesmo o câncer. Você viajará por muitas partes da terra e orará por reis, legisladores e muitos. Você irá pregar por multidões ao redor do mundo." Então, este Marian, ele defendeu que seu ministério e seus encontros com grandes homens das nações foi o cumprimento dessa profecia. Agora, o que nós temos a dizer a respeito dessa questão que o nosso irmão aqui está perguntando, a questão do ministério: "Eu que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível." Malaquias profetiza que Elias viria ministrar antes que chegasse o dia do Senhor. O Novo Testamento, ele revela que esta profecia revela-se a João Batista. Vamos ler Mateus, capítulo 11, verso 7. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. "O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento?" Até o verso 14. "Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei um mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir." Então, aqui fica bem claro que Jesus estava identificando o ministério, diferentemente, no caso, fazendo uma distinção entre uma pessoa e outra. Também podemos ler em Lucas, capítulo 1, verso 17: "Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos." Então, irá adiante dele no espírito e na virtude de Elias. E alguns ainda creem que Elias virá outra vez, dessa feita aparecerá no período da tribulação, para atuar como uma das duas testemunhas mencionadas no Apocalipse, que está em Apocalipse 11, verso 3. "Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de panos de saco."